Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, que é esse livro do Napoleão Hill, esse livro que eu estou fazendo agora. Esse é o terceiro dele que eu faço. E esse livro que a gente já está no terceiro capítulo. Esse capítulo que a gente está vendo agora é o capítulo da atenção controlada, mas ele já falou da visão criativa e do pensamento organizado, foram os capítulos anteriores. Esse livro, então, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, tem um título que foi inspirado ali então no poema Invictus, do William Ernest Henley, que termina assim: não importa quão estreito o portão ou quão carregada de punições a lista, sou senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. E aí eu gosto de ler essas frases aqui sempre no início ou no final do vídeo, para lembrar que Napoleão Hill disse que ele lamenta que Henley não tenha concluído, não tenha continuado o poema dizendo: sou capitão do meu destino, sou senhor da minha alma, se eu for o guardião da minha mente, se eu for o espectador, o guardião consciente dos meus pensamentos. Porque o Napoleão Hill passou 30 anos da vida dele fazendo um estudo entre pessoas muito bem-sucedidas e pessoas que fracassaram, para estar trazendo tudo isso em forma de princípios básicos para uma filosofia para se alcançar o sucesso em todos os setores da vida. Ele traz esses princípios ali no livro Pense e Enriqueça, que eu fiz também aqui no canal, eu deixo a playlist se você quiser ver, e ele repete um pouco disso no livro Mais Esperto que o Diabo também, eu fiz e deixo aqui para você se quiser ver. E ele então traz esses princípios e ele explica nesses princípios que o básico é a gente se tornar consciente dos nossos pensamentos. Ele explica que o básico, o único poder que a gente tem é o poder de controlar os nossos pensamentos. E isso pode e vai transformar completamente a nossa vida, porque toda a nossa realidade é baseada naquilo que nós pensamos. O que cria é o sentimento, porém o sentimento ele vem do pensamento. É o pensamento, a gente tem um pensamento que normalmente está baseado, está calcado ali em algum paradigma, que é aquele grupo de crenças que a gente pegou como certas e a gente segue ali ferozmente, a gente segue ali sem pensar por nós mesmos, como ele explica no livro Mais Esperto que o Diabo, que todas as pessoas que acreditam nele e que alienam a mente a ele são aqueles que não aprenderam a pensar por si próprios, aqueles que compraram, aceitaram todos os dogmas, o pacote de dogma, os paradigmas todos que foram passados a eles, aceitaram como certos e nem olharam, nem pensaram em quem sabe está buscando saber se é isso mesmo, realmente é isso. E então ele diz que esse é o nosso grande poder, o poder de estarmos sendo senhores e senhoras da nossa mente, sendo os donos da nossa própria mente, e aí sim a gente pode alcançar o sucesso. A gente é, com certeza, capitão da nossa alma, senhor do nosso destino, desde que a gente tome conta da nossa mente, que é o único poder que a gente tem. Basicamente é isso. E aqui no terceiro capítulo, que é o da atenção controlada, ele já trouxe várias pessoas, vários nomes de pessoas que foram muito bem-sucedidas, que gravaram o nome na história, como o Graham Bell e o Thomas Edison, por exemplo, que demonstram que a atenção controlada foi um dos requisitos básicos para eles alcançarem esse sucesso. Aqui ele já falou também, quase no final, depois que acabou essa parte dos depoimentos, ele falou sobre oração, e agora ele trouxe também ali no vídeo anterior, ele falou sobre a definição de objetivo, e agora ele vai falar sobre o amor. Vamos ver o que ele vai trazer sobre o amor. Esse é um estado mental, uma emoção humana que preside a lista de todas as emoções para o estabelecimento de relações harmoniosas entre as pessoas. O amor é espiritual, é de origem divina. Se você quer ver a atenção controlada em ação na forma mais elevada, observe o homem e a mulher que consolidaram seus interesses em um espírito de amor. Observe também com que facilidade esse estado mental limpa a mente de todos os outros pensamentos.
Onde o verdadeiro amor prevalece, inveja, ganância, vingança, luxúria, egoísmo e desejo de obter algo em troca de nada não se apoderam da mente dos amantes. Então aqui ele trazendo a grandeza do valor do amor. Mas eu acredito, não sei se ele vai dizer mais para frente nesse capítulo, nesse subitem, que é o amor, aquele amor que Jesus Cristo veio nos ensinar, aquele amor verdadeiro, o amor absoluto, o amor que Deus tem por nós, que fez com que Ele enviasse Jesus Cristo, que se entregou, que se sacrificou literalmente, que deu a própria vida para nos mostrar como é que ama. Não foi para nos salvar, não foi para deixar o sangue dele lavar nossos pecados. Isso foi o que eu aprendi ali nos dogmas que me passaram, mas eu comecei a pensar por mim mesma e por mim. A minha forma de entender é essa. E Jesus Cristo, Deus não mandou Jesus Cristo vir passar a mão na nossa cabeça, se sacrificar, para lavar com o sangue dele os nossos pecados. Isso de jeito nenhum, que isso seria injusto na minha forma de entender. A gente continuaria sem saber amar, continuaria sem saber o que é a fraternidade, que foi o que ele veio ensinar, se ele tivesse feito isso. Mas ele não, ele veio nos mostrar como amar, como, é isso que ele veio, na minha forma de entender. Eu acredito então que seja desse amor que ele esteja falando, desse amor incondicional e não daquele amor apego, que é o amor que normalmente a gente tem aqui, a gente cultiva aqui, a gente pensa que é amor, mas é apego. É assim como naquela história lá que o rei Salomão, o sábio rei Salomão, mandou buscar uma espada para dividir uma criança ao meio que estava sendo, tinha duas mulheres dizendo que era a mãe da mesma criança, e ele, para saber, ele disse, então isso é muito fácil, vamos dividir lá ao meio. Uma aceitou e a outra não, a outra disse, não, então fica com ela. Essa era a mãe, essa era a mãe que amava de verdade, então ela não ia querer uma coisa dessa, uma solução dessa, ela preferia perder o filho. Então eu acredito que dá para a gente ter uma ideia do que seja esse amor incondicional e esse amor apego com essa história. Não me refiro àquela forma de sentimentalismo conhecida como paixão adolescente, nem à emoção do sexo, que é frequentemente confundida com amor. Falo daquele poder espiritual que une as pessoas em um espírito de integração. Aquele relacionamento pelo qual cada pessoa se torna espiritualmente parte da outra. Amor é harmonia espiritual entre duas pessoas. O relacionamento não é confinado a homens e mulheres. É o tipo de relacionamento que existe entre pessoas, onde quer que prevaleça o verdadeiro espírito do cristianismo. E qual é o espírito do cristianismo? Aquilo que eu acabei de falar, na minha forma de entender. O espírito do cristianismo é o amor fraternal, o amor que Jesus Cristo, que é o símbolo do cristianismo, veio nos mostrar como é que se pratica. Não tem nada em comum com dogma ou credo. É a forma mais elevada de interação humana. Então não tem nada em comum com dogma ou credo. É a forma mais elevada de interação humana, onde ele se torna o fator dominante nas relações humanas. Existe harmonia e compreensão. Ou seja, onde o amor é o fator dominante, há harmonia e compreensão. Está faltando harmonia, está faltando compreensão, então é porque o amor também não entrou, ele não está ali. É a atenção controlada, dirigida a uma definição de objetivo entre pessoas. Aquele que por ela é afetado reconhece espontaneamente que é guardião do irmão. Então essa atenção controlada, se ela é dirigida a uma definição de objetivo entre pessoas, e aquele que por ela, pela atenção controlada, é afetado, reconhece então que ele é o guardião do irmão, aquele que Jesus Cristo veio nos ensinar, fraternidade.
Foi esse espírito divino de amor que inspirou os signatários da Declaração de Independência a pôr em risco a própria vida para que a liberdade pudesse ser o privilégio comum dos seus semelhantes. O motivo deles nada teve de natureza do egoísmo, não tinha relação com medo. Foi produto de uma fé duradoura, compartilhada igualmente pelos 56 homens que tinham tanta certeza da justiça, da causa deles, que a viram triunfar no final. Sempre que o homem controla a sua atenção e a dirige para um fim definido, nesse espírito, dispõe de uma fonte de poder que pode desafiar com sucesso a oposição. Esse tipo de poder nunca é utilizado por déspotas, porque é impossível usar poder espiritual de forma destrutiva. Poder espiritual constrói, mas nunca destrói. Então aqui ele traz mais uma vez o exemplo ali daquele pessoal que participou ali na arrumação, em construir ali tudo que aconteceu para a independência dos Estados Unidos, aqueles 56 homens. Ele traz isso como um capítulo inteiro ali no livro, se não me engano, no Mais Esperto que o Diabo, se não é no Pense em Riqueza. Tá? E aí então ele dizendo que quem controla a atenção e a dirige para um fim definido com esse espírito, um fim definido que seja para o bem de todos. Ele está dizendo aqui que eles puseram em risco a própria vida para que a liberdade pudesse ser o privilégio comum dos semelhantes. Então eles não estavam olhando só para o umbigo deles, é para o bem de todos. Então quem está com esse espírito definido, com esse fim definido nesse espírito, o bem de todos, dispõe de uma fonte de poder que pode desafiar com sucesso a oposição, ou seja, o fracasso, ou seja, a falta de poder, né? Então é impossível que isso seja usado por déspotas, porque, como ele disse, há aquele poder invisível que é ali quando esse nosso esforço chega ali na mente subconsciente, que é onde há aquela mistura, aquela junção ali. Eu diria que é onde aquele bolo do sucesso nosso está prontinho, está chegando, só precisa colocar a cereja para que ele realmente comece a brilhar, para que ele realmente seja. E é ali que há aquela junção com a centelha divina, com o poder infinito que coloca aquela cereja no nosso bolo do sucesso. Então é por isso que isso não pode ser usado por déspotas, porque isso é para o bem comum, não é só para um, não é por egoísmo. O homem não é uma criatura de circunstâncias, mas um criador de circunstâncias. Ele faz as próprias circunstâncias, as próprias oportunidades. A atenção controlada leva à maestria em qualquer tipo de empreitada, porque permite que o indivíduo foque os poderes mentais dele em um objetivo definido e os mantenha assim direcionados pela própria vontade. A atenção controlada é autodomínio da mais alta ordem, porque é fato conhecido que é aquele que pode controlar a própria mente, pode controlar tudo que esteja em seu caminho. Então aqui ele dizendo aquilo que a gente bateu bem ali no início, que é aquele poder que a gente tem, aquele que controla a própria mente, que exerce esse, que de acordo com ele é o único poder que a gente tem, então pode controlar tudo que esteja no caminho. Até porque, botando a falar, o que a gente vive é o que a gente pensa. Se a gente controla o que a gente pensa, então a gente controla toda a nossa realidade. E aí ele diz aqui também que a pessoa que a atenção controlada leva então à maestria qualquer tipo de empreitada, porque permite que o indivíduo foque os poderes mentais dele em um objetivo definido e os mantenha assim direcionados pela vontade. Aqui eu li tudo isso novamente para trazer esse quesito aqui, que é a vontade. Ele já disse que a vontade é ali a patrona, é a chefe de todos os setores da mente. Sem a vontade, sem a força de vontade, a gente não consegue usar a atenção controlada também. A gente pode estar até tendo atenção controlada, que se ela não estiver atrelada à vontade, se ela não estiver sendo conduzida pela vontade, acredito, a gente não vai conseguir também esse sucesso.
O homem que sabe exatamente o que quer e que concentra a atenção dele em alcançar esse propósito, com todo o apoio da vontade de vencer, normalmente não se desaponta. Nada pode derrotá-lo, exceto uma vontade opositora mais forte. Esse tipo de esforço concentrado encontra um jeito de vencer obstáculos que parecem insuperáveis. Então, aqui ele dizendo que nada para essa pessoa que usa a força de vontade para controlar a atenção em busca de um objetivo definido. A única coisa que pode fazer com que isso aconteça é uma vontade opositora mais forte, ou seja, a vontade é ela que determina. Se ela tiver ali com a atenção controlada para esse objetivo, é isso que vai acontecer, mas se a vontade for para uma coisa opositora mais forte, aí também não acontece. Era esse tipo de força de vontade que Harriet Beecher Stowe tinha em mente quando escreveu. Quando você estiver em uma situação difícil e tudo estiver contra você, até parece que não pode mais suportar nem um minuto. Nunca desista nesse ponto, porque é justamente o lugar e o momento em que a maré vai virar. Olha só, que legal essa frase, né, gente? Mostrando que quando parece que a gente não pode suportar nem mais um minuto, quando a gente já está quase jogando a toalha, é ali que falta, é aquela... Não me lembro exatamente como que foi essa história que eu vi, que uma pessoa estava ali procurando alguma coisa, uma pedra preciosa, um diamante, foi pegando, jogando até encontrar a pedra quente que ele encontrasse seria essa pedra. Ele tinha muitas pedras para jogar. Quando ele desistiu quando faltava uma, é uma coisa assim, desculpem gente, ficou uma história meio sem pé sem cabeça, mas é só aqui para estar reforçando essa frase que realmente aquele momento que se a gente conseguiu chegar até ali, o momento que a gente vai jogar a toalha, talvez se a gente aguentasse um pouquinho só a mais, aí nós seríamos coroados então com a vitória, isso que ela está dizendo. Sim, a maré parece sempre virar a favor do indivíduo se ele está determinado a agir para que assim seja. O estado mental tem muito a ver com a maré, essa palavra está entre aspas. Platão tinha em mente essa mesma ideia quando disse: a primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. Ser conquistado por si mesmo é, de todas as coisas, a mais vergonhosa e vil. Uau, vamos entender essa frase dele. Então, a primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. Então, nós nos conquistamos, nós nos conquistamos. E depois ele diz que essa é a melhor vitória. Já ser conquistado por nós mesmos é, de todas as coisas, a mais vergonhosa e vil. Como é que a gente é conquistado por nós mesmos? Ai, gente, se você entendeu, você que está acompanhando, por favor, se você entendeu, me ajuda. Não, não entendi. A primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo, a gente se conquista. E ser conquistado por si mesmo, já se nós somos conquistados por nós mesmos, é de todas as coisas a mais vergonhosa e vil. Mas não quer dizer a mesma coisa, as duas coisas? Se conquistar a si mesmo e ser conquistado por si mesmo, realmente, desculpa, Napoleão Hill, pode me inspirar, por favor, eu não entendi. Cada grande filósofo que pensou nos poderes da mente descobriu que ela tem em si mesma qualidades suficientes para toda emergência. Henry Longfellow reconheceu a verdade disso quando disse: uma mente esclarecida não é ludibriada, não é trancada em uma prisão sombria até acreditar que as paredes da própria masmorra dela são os limites do universo e a extensão da própria corrente à margem externa da inteligência. Mais uma frasezinha para a gente reler para conseguir entender, né? Vamos ver então. Uma mente esclarecida não é ludibriada, então ninguém engana essa mente.
Não é trancada em uma prisão sombria até que ela acredite que as paredes da própria masmorra, da própria prisão dela, são os limites do universo. Então essa mente esclarecida, ela só pode ser trancada em uma prisão sombria se ela acreditar que as paredes da própria prisão são os limites do universo. E a extensão da própria corrente, a qual a corrente, acredito que seja a corrente a qual ela esteja amarrada ali, então, é a margem externa da inteligência, a extensão da própria corrente. Então se ela tiver essas duas crenças, ela vai ser trancada então em uma prisão sombria, senão isso não acontece. E aí depois não temos, e ele diz que ele não tem como explicar a origem do poder mental, mas reconheceu de forma definitiva o irresistível poder da mente, como o reconhece todo profundo pensador. E esse então é o Henry Longfellow. Parkman demonstrou a compreensão dele sobre a mente e, em particular, o poder de uma mente concentrada quando escreveu: aquele que fará algo grandioso nessa vida breve deve dedicar-se ao trabalho com tal concentração de suas forças para os espectadores ociosos que vivem apenas para a própria diversão, pareça insanidade. Então, bora lá ler de novo. Aquele que fará algo grandioso nessa vida breve deve dedicar-se ao trabalho com tal concentração de forças que, para o espectador ocioso, que vive apenas para a própria diversão, pareça insanidade. Entende? Então, quem quer fazer, quem está disposto a fazer algo bem grandioso, algo notável, deixar um nome na história, nessa vida breve, ele deve se dedicar a um trabalho com tal concentração de força, que aquele que está ali, que não entendeu, que está, deixa a vida me levar, a vida leva eu, esse espectador ocioso vai pensar, que vive para a própria diversão, vai pensar, vai parecer que isso é insanidade. Anne Besant expressou sua profunda e madura compreensão do poder disponível por intermédio da mente quando disse: conhecimento é essencial para a conquista. Somos impotentes apenas de acordo com nossa ignorância. Pensamento cria caráter. Caráter pode dominar condições. Vontade cria circunstâncias e ambiente. Então aqui é uma pessoa então que disse que conhecimento é essencial. Ele já disse que conhecimento é poder quando colocado em ação, colocado em prática. E para a conquista, é essencial para a conquista. Nós somos impotentes apenas de acordo com a nossa ignorância, ou seja, a gente só é impotente de acordo com aquilo que a gente não conhece. E o pensamento cria o caráter, e o caráter pode dominar condições. E a vontade, que é aquela que é a mestra de todos os outros setores da mente, ela cria circunstâncias e ambiente, ou seja, ela cria o campo para que a gente possa então estar atuando, estar colocando o nosso conhecimento em ação, acredito. Thomas Buxton expressou uma grande verdade em relação ao poder do pensamento concentrado quando escreveu: quanto mais tempo vivo, mais profundamente sou convencido de que o que faz a diferença entre um homem e outro, entre o fraco e o poderoso, o grande e o insignificante, é energia, determinação invencível, um objetivo formado anteriormente e depois a morte ou a vitória. Outra frase bem forte, então, que ele disse que o que faz a diferença entre um homem e outro, entre um ser humano e outro, o fraco e o poderoso, o grande e o insignificante, então é a energia, a determinação invencível, um objetivo definido, como Napoleão Hill diz, e depois a morte ou a vitória. E esse finalzinho eu não entendi. Eu acredito que, independente de ter ou não sucesso nessa passagem que a gente está tendo aqui, a morte é a certeza para todos, nessa realidade tridimensional aqui, em que a gente está de passagem, nós estamos em trânsito, como disse Humberto de Campos no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier.
E a vitória é quando a gente consegue fazer toda essa passagem, fazer a nossa reforma íntima, fazer a nossa evolução, e aí a vitória seria voltar para a casa do Pai, eu acredito. Porém, a morte é para todos e a vitória também para todos, porque uns chegam mais cedo, outros chegam mais tarde, mas está todo mundo evoluindo e todo mundo vai chegar. Mas é só a minha forma de interpretar a frase dele, tá bom? Esse finalzinho da frase dele. Arnold Bennett expressou a compreensão dele do poder da mente quando disse: a maneira como um único raio de luz, uma só sugestão preciosa, vai esclarecer e energizar toda a vida mental daquele que o recebe, está entre os mais maravilhosos e celestiais fenômenos intelectuais. Acho muito boa essa necessidade pela tensão e solicitação da vontade antes de alguma digna de ser feita poder ser feita. Sinto que essa é a principal coisa que diferencia o homem do gato ao lado do fogo. Então aqui eu acredito que o que ele está dizendo é que esse é o Arnold Bennett. Ele está dizendo que é muito... o poder da mente é uma maneira como um único raio de luz, uma só sugestão preciosa vai esclarecer e energizar toda a vida mental daquele que recebe essa sugestão. E está entre os mais maravilhosos e celestiais fenômenos intelectuais. E ele diz que é muito boa essa necessidade pela tensão e solicitação da vontade antes de alguma digna de ser feita, poder ser feita. Vamos ler de novo então aqui para ver se eu entendo. Acho muito boa essa necessidade pela tensão e solicitação da vontade antes de alguma digna de ser feita, poder ser feita. Sinto que essa é a principal coisa que diferencia o homem do gato ao lado do fogo. Gente, essas frases estão meio... Se vocês entenderem, por favor, quiser me ajudar a entender essa aqui também, tá bom? Obrigada. Sempre que alguém entra em sintonia com os pensamentos de homens que realmente pensam, encontra evidências de que eles reconhecem o poder irresistível da mente quando essa força é organizada e dirigida para um fim definido. Olha então, gente, sempre que alguém entra em sintonia com os pensamentos de homens que realmente pensam por eles próprios, como ele diz ali mais uma vez, repetindo no livro Mais Esperto que o Diabo, ele diz que quem acredita no diabo, que é a força negativa do átomo, que é o lado escuro da força, então são aqueles que não pensam por eles próprios. John Quincy Adams expressou a crença dele na natureza profunda do poder da mente com estas palavras: coragem e perseverança têm um talismã mágico que faz desaparecer dificuldades e obstáculos. Coragem e perseverança. E eu ouvi o Dr. Laer Ribeiro dizer que coragem não é ausência de medo, é fazer apesar do medo. Washington Irving manifestou o respeito dele pelos poderes da mente ao dizer: grandes mentes têm objetivos, outras têm desejos. Mentes pequenas são domadas e submetidas pelo infortúnio, mas mentes grandiosas se elevam acima deles. Sim, isso é verdade. Grandes mentes se elevam sobre os infortúnios. E não vamos esquecer que uma das qualidades que fazem uma grande mente é a definição de objetivo amparada por concentração de esforço. John Foster expressou uma grande verdade em relação à influência de uma mente positiva amparada pela determinação quando disse: quando um espírito firme e decisivo é reconhecido, e é curioso ver como o espaço se abre em volta de um homem, dando a ele amplitude e liberdade. Então aqui John Foster dizendo que se a pessoa tem um espírito firme e decisivo, ele vai ter então em volta dele um espaço de amplitude e liberdade.
Observei essa verdade muitas vezes, prestando atenção a um homem determinado que sabia para onde ia ao andar pela rua. Vi pessoas realmente olharem para trás e, confusas, saírem do caminho rapidamente. A mente determinada projeta uma influência que é sentida por todos em seu raio de alcance. Você pode reconhecer esse tipo de mente no momento em que alguém que a tem entra em uma sala cheia de gente, mesmo que não veja de fato a pessoa, a presença dela se faz sentir. Ralph Waldo Emerson exibiu a profunda compreensão dele sobre o poder do pensamento com estas palavras: a chave para todo homem é o pensamento dele. Fique atento quando o grande Deus envia um pensador a este planeta. Parece que ele está insinuando, ele está dizendo claramente aqui que não é sempre que tem um pensador nesse planeta, né? Que dizendo então que acredito que é porque a maioria de nós, a gente, como o próprio Napoleão Hill já disse nas páginas anteriores, a gente não tem costume de pensar, especialmente esse pensamento aqui organizado, como ele está ensinando, né? Vejamos agora a análise que Carnegie faz desse conceito. Mas quero lembrar ao leitor que o método pelo qual o hábito da atenção controlada pode ser mais bem desenvolvido foi descrito na primeira parte deste capítulo. A análise de Carnegie vai tratar principalmente dos efeitos da atenção controlada, em vez do método pelo qual esse hábito desejado pode ser adquirido. Então aqui Napoleão Hill explicando que a próxima parte que ele vai trazer aqui desse capítulo, que eu deixo para o próximo vídeo, vai ser então a análise que o Andrew Carnegie fez desse conceito, que é então esse hábito da atenção controlada. Mas ele diz, ele já adianta que ele não vai trazer aqui o método, como é que a gente pode usar a atenção controlada, como é que a gente pode desenvolver esse método, porque isso já foi mostrado, já foi bem explicado na primeira parte do capítulo. O que o Andrew Carnegie vai trazer aqui então vai tratar principalmente dos efeitos da atenção controlada, tá bom? Essa parte então eu deixo para o próximo vídeo e espero que você possa continuar comigo para que a gente possa concluir esse livro e até que no final, a gente está quase terminando, que no final nós possamos então ter assimilado todos esses conceitos que ele está passando e possamos estar colocando em prática. Porque ali, especialmente no final do segundo capítulo, ele diz que se ele pudesse deixar uma palavra só com a gente, ele deixaria a palavrinha ação. Ele diz aqui que se todo estudante dessa filosofia deveria ter a palavra ação gravada na consciência, porque ela é uma das palavras-chave de toda a filosofia. Porque ele já disse nos livros anteriores também que o conhecimento é poder desde que posto em ação. Então é isso que que a gente já tenha então entendido, que a gente já tenha começado a colocar em ação todos esses conceitos que ele está passando aqui, para que a gente então chegue ali no final e alcance o sucesso que ele próprio mostrou. Ele e o próprio Andrew Carnegie também, eles são duas pessoas que não nasceram em berço de ouro e que terminaram a vida. O Andrew Carnegie conseguiu ser o homem mais milionário do tempo dele, segundo o que eu ouvi o Dr. Lai Ribeiro dizer. E o Napoleão Hill também terminou a vida como uma pessoa super influente, um dos maiores autores de best-seller e uma das vozes mais influentes dos Estados Unidos. Foi até conselheiro de presidentes. E eles não tiveram apenas sucesso financeiro, porque o Napoleão Hill deixa claro no Pense e Enriqueça, no outro livro dele, Pense e Enriqueça, e nesse também, que a filosofia de sucesso dele não é para encontrar a abundância financeira apenas. A filosofia de sucesso dele é uma filosofia que passa por todos os setores da nossa vida. Eu acredito que a gente só realmente pode dizer que tem sucesso, que vive a vida que Deus está sonhando para a gente, se a gente for pleno e abundante em todos os setores. Como a Oprah Winfrey,
que é uma pessoa que eu gosto muito e que cito sempre como exemplo, ela que nasceu preta e pobre, eu ouvi ela faz discursos motivacionais incríveis, eu ouvi em uma dessas palestras dela, ela dizer que ela vive a plenitude da vida que Deus está sonhando para ela em todos os setores, ela é plena em todos os setores, não apenas uma multimilionária que possa estar ali sofrendo nos outros setores, no relacionamento, nas amizades, no social, no trabalho, não, ela é plena em todos os setores. Então é isso que o Napoleão Hill ensina e é isso que eu espero que todos nós possamos alcançar também, terminando, estudando, assimilando e colocando em prática os princípios que ele está passando aqui, tá bom? Se você está gostando, se você quiser deixar a sua curtida, se você quiser me mandar uma mensagem, se você quiser compartilhar o vídeo, se ficar leve para você, faz que eu vou ficar super feliz, muito contente mesmo. E então eu espero que a gente possa se ver para o próximo vídeo. Obrigada, tchau!